Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Business Connection by Ibrei. Sou a Kemi Soid Ibrei e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você vai conhecer também o panorama geral sobre os países asiáticos e suas relações bilaterais com o Brasil, vislumbrar novas possibilidades de negócios entre o Brasil e a Ásia e também ficar por dentro das dicas de etiqueta no mundo dos negócios nos países asiáticos. No episódio de hoje abordaremos sobre a Coreia do Sul, com mais dois especialistas relacionados a este país. Vocês sabiam que o curso de língua de literatura coreana da USP é o único curso de bacharel em coreano do Brasil? Trouxemos ao nosso programa a fundadora do curso, a professora Im Yoon-jong. Ela também é mestrada em literatura moderna coreana na Universidade Yonsei, em Seul, e doutorada em comunicação e semiótica na PUC de São Paulo, sobre tradução literária. Traduziu várias obras literárias e coreanas, clássicas e modernas, em prosa e poesia, dentre eles Olho de Corvo e outras obras de Yi-san, obra indicada para o Prêmio Jabuti na categoria Tradução no ano de 2000 e contemplada com o Prêmio Coreano de Tradução Literária em 2001. Em 2014, recebeu o segundo prêmio coreano da mesma categoria por A Vegetariana. Atualmente conduz o grupo de tradução de literatura infantil coreana formada por egressos do curso de coreano da USP. Contudo, se você gosta da culinária coreana, talvez já tenha escutado falar no Komá. Paulo Shin frequentou cozinhas como Dong, Kinoshita, Le Coq Hardy em São Paulo e em Nova York trabalhou no Le Marais e mergulhou na cena desvendando alguns dos melhores endereços do mundo. De volta ao Brasil, no entanto, ainda amargava a sensação de que ele era preciso se aproximar um pouco mais das suas raízes. Foi então que decidiu passar um mês em Seul com um único objetivo: conhecer de perto a cultura e a culinária que fazem parte da sua origem. Quando tudo parecia se encaminhar, Paulo se viu diante de uma grande decepção com uma sociedade que não deu certo. Foi então que ele recebeu da família a chance de se descobrir como chefe, dando vida ao Komá, que em coreano significa filho caçula. Quero agradecer aqui a presença de vocês em nosso programa. Sejam muito bem-vindos, professora Im Yoon-jong e Paulo Shin. Eu só queria fazer uma observação aqui que, devido estarmos todos nas suas devidas casas, devido ao lockdown, talvez possa acontecer algum delay ou algum ruído. Então, eu peço muito a compreensão de todos. Muito obrigada. Professora Yun, como foi mencionado na apresentação, parece que o único curso de bacharel em coreano do Brasil é o de Língua e Literatura na USP. Como você foi a fundadora, eu gostaria, por gentileza, que nos explicasse como foi essa implementação. O curso de coreano recebeu sua primeira turma em 2013 e teve a sua aprovação final em 2012. O processo todo começou em 2005, quando a gente recebeu a visita do presidente da Fundação Coreia, que ele veio visitar o Brasil e também a USP. E na conversa junto com o reitor, foi acordado, então, a implementação de um curso optativo. Naquele momento, não havia assim, um plano concreto de um curso de bacharelado, era apenas um curso optativo, porque uma das condições da Fundação Coreia era que nós tivéssemos cursos com validação de crédito, e não assim um curso livre. Então, o curso com crédito optativo de língua coreana foi implementado em 2006, e aí nós começamos todo um processo burocrático longo, até aprovação final em 2012, e foi muito difícil, porque fazia 40 anos que a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, que a gente chama de FEFELESH, implantava curso novo. Então, ninguém sabia os trâmites a serem seguidos, né? Mas a gente foi caminhando na paciência e chegamos a implementar o curso em 2013.
Muito interessante essa trajetória, professora, foram muitos anos, né? E eu, como descendente, eu fico muito orgulhosa e muito feliz por essa conquista, né? E também por existir essa demanda. Muito obrigada. E continuando então na área de educação, você como profissional dessa área, como foi a procura do curso pelos brasileiros e pelos descendentes? E também eu gostaria de saber como foi a frequência antes e depois do boom do K-pop no Brasil. As conferências que a gente fez sobre os estudos coreanos, uma aluna fez uma pesquisa sobre quando teria sido o ponto zero do estouro do K-pop no Brasil. E a data que ela trouxe era 2012. Veja que o curso foi aprovado em junho de 2012. 2012 foi o ano que estourou o Sorry Sorry do... Como chama o grupo? Puxa vida, Super Juniors, né? Super Juniors. E claro que havia muita coisa acontecendo antes, mas o Super Junior veio como um tsunami, né? Ele varreu os fãs de K-pop naquela época. Então, veja que nós começamos o curso já com a febre instalada. 자, 드디어 공연 날이 밝았습니다. 남미 투어의 첫 문을 열게 될 공연장 앞은 몇 시간 전부터 팬들의 행렬이 끊이지 않았는데요. 와, 정말 많이 오셨네요. 여러분, 안녕, 안녕, 안녕. Passou pela fila desde cedo para poder todo mundo assinar. A gente realmente espera que a gente consiga entregar para os meninos. A gente vai tentar atacar a pista do prêmio um pouco para eles poderem pegar a bandeira e verem o quanto o Brasil ama eles. Comecei a gostar por causa dela, que ela gosta muito, ouve o dia inteiro. Nós trabalhamos com uma revista e a revista que tem eles na capa é a que mais vende, com certeza. Biografia, desde o início da carreira deles. Não, Super Junior com certeza é a banda mais popular no Brasil. 팬 여러분들이 이렇게 칭찬해 주시는 동안 저희 슈퍼주니어는 멋진 공연을 보여드리기 위해 리허설이 한창이었는데요. 브라질 전통 음악에 맞춰 춤과 노래도 준비하고요. 보다 완벽한 공연을 위해 꼼꼼하게 체크, 또 체크했습니다. 인사드릴게요. Baby, I just wanna love you. You're the heart. So 알아요, 믿어요. 첫눈에 반한 당근만 아침에 눈을 뜨면 어젯밤 꿈속에 그대 내게로 와 입 맞추던 그 느낌 그대로 아직 남아 계속 남아 온종일 그대 생각에 웃죠. So I pray for you. Oh, so I promise you. Oh, so I 약속해요 모든 것이 그대라고 믿을게요. 그대라고 믿을게요. 나 조금만 더 그대 품에 사랑해요 그대 말로 나
como eu acabei de comentar, né, 2012 teria sido o ano do boom do K-pop no Brasil, e a gente começou a receber os primeiros alunos da habilitação em 2013. A habilitação em si começou já com a febre instalada. Mas, falando um pouco sobre os antecedentes, de 2006 até 2012, é curioso você observar que no comecinho nós tínhamos a uma boa parte dos alunos de origem coreana. E, num dado momento, eles sumiram e foram preenchidos por pessoas brasileiros, né? E aí aconteceu que quando nós realmente começamos a habilitação, a partir daquele momento nós não tivemos pessoas de origem coreana nas minhas turmas. Só para vocês terem uma ideia, com o curso online, agora no modo online, nós estamos tendo muita procura, porque é mais fácil para os alunos, né, compor, não precisa ficar andando de um lado ao outro. Por exemplo, alunos da São Francisco, alunos que fazem USP de São Carlos, enfim, essas pessoas também podem assistir os cursos. O meu curso de cultura coreana, tivemos, acredito que mais de 120 inscritos, e eu até que tive que deixar umas pessoas fora, porque era muito para mim lidar com tanta essa gente. E a turma acabou ficando cerca de 80 a 90. E entre esse universo de quase 90 alunos que está cursando cultura coreana, porque cultura coreana é oferecido não somente para quem é da habilitação, mas para todo mundo que quiser fazer como optativa, acho que tenho 2 alunos com sobrenome coreano, né? E eu sei que tem muitos mais coreanos fazendo USP, né? Bom, é uma coisa que não tem uma explicação, eu não tenho nenhuma explicação. Tá? A explicação que eu posso ter é que a cultura coreana atrai muita atenção de não coreanos. Professora Yun, realmente é muito curioso esse dado, né, de que são poucos os descendentes de coreanos que têm a procura no curso. Muito interessante isso. Mas eu também acredito que o K-pop, ele favoreceu, pelo lado positivo, a disseminação da cultura coreana no mundo e que também contribuiu aqui para a diferenciação entre os povos asiáticos, né? Porque eu acho que antes as pessoas também não tinham tanto conhecimento das diferenças culturais existentes entre os países asiáticos. Então, eu acho que nesse sentido também contribuiu muito. E que bom saber que existe esse número de procura, como a professora mencionou, que até não podia, teve que até diminuir um pouquinho. Isso é fantástico. Muito obrigada. Paulo, você começou sua carreira muito cedo na área da gastronomia, mas talvez as pessoas desconheçam a sua experiência na culinária francesa, como mencionamos na sua apresentação. Você poderia nos contar um pouco sobre a sua história de como foi abrir um restaurante coreano aqui em São Paulo? Tudo bem, ok. Bom, é uma história faz um tempo já, fazem 15 anos que eu entrei na cozinha. E como você disse, né, eu sempre tive uma paixão, posso falar assim, pela culinária francesa. Primeiro, porque eu acho que é a base da cozinha profissional. E como estudante de gastronomia na época, toda a estrutura, toda a parte de organização, toda a parte de operação de uma cozinha profissional era baseada na cozinha francesa. Desde molhos, né, preparações, até brigada da equipe. E, naturalmente, né, acho que a fonte de inspiração, a fonte de estudo, né, todos os precursores, os grandes nomes, eram chefes franceses. Então, acabou que eu fui nessa direção. Eu passei por diversos estilos de cozinha, né, não foi só a francesa. A francesa foi o ambiente mais confortável que eu tive. Porém, já passei por cozinha japonesa, de alto padrão, né, que é a Kinoshita. Eu trabalhei com Murakami aqui em São Paulo. Eu trabalhei no Dom com a Isatala. Trabalhei com diversos chefs, né, ao longo da minha carreira.
Então, eu passei por diversos restaurantes, diversas cozinhas, de propostas diferentes, de estilo de cozinha diferente, justamente para montar o meu repertório, né? Tanto de técnica, quanto de ingredientes, quanto de base de cozinha. E eu sempre tive isso em mente. Então, esse foi meio que o início da minha carreira na gastronomia. Passei por diversos restaurantes, todos reconhecidos, né? Todos de alto padrão aqui em São Paulo e, consequentemente, no Brasil. E esse sempre foi o meu foco, trabalhar, passar por o maior número de cozinhas, de estilos diferentes, para ter o maior repertório possível, tanto de técnica, quanto de estilo de cozinha né, e pessoas ao meu redor. E foi um aprendizado muito construtivo durante esse período de início de carreira. Partindo para a segunda parte da pergunta, como foi abrir um restaurante coreano? Foi um baita desafio, eu diria mais pessoal do público em si. Eu abri o restaurante em 2016, vão fazer 5 anos já. E desde o começo da minha carreira, eu tive uma resistência muito grande em relação à culinária coreana. Porque em 2009, quando né, eu estava na gastronomia, eu estava cozinhando, eu sempre perguntava para as pessoas ao meu redor qual que é a referência de comida coreana que eles tinham. E era muito curioso como mudou esse período, né? Naquela época, no começo, todo mundo se referia à comida de cachorro, à carne de cachorro, né? Que coreano comia carne de cachorro, logo não comia comida coreana. Foi um período depois né, da Copa da Coreia, e eu lembro também naquela época que todas as matérias relacionadas à culinária coreana, que passava na televisão, passava na Globo, passava na Record, era voltada para esse tipo de comida exótica, né? Comida diferente. E isso criou, né, uma barreira muito forte das pessoas que consumiam esse tipo de informação. Então, automaticamente, eu via que se eu quisesse desenvolver a parte da culinária coreana, tinha uma barreira muito grande para quebrar. Então, logo naquela época, em 2009, eu já tinha meio que desistido da ideia de trabalhar em cima da minha cultura, da minha comida, da comida de referência que eu tinha. E eu parti para as coisas mais ocidentais e parti para a culinária japonesa. Eu admiro muito, né, todas as culinárias, eu fiz porque eu queria, mas a coreana acabou ficando um pouco de lado por esses motivos. A gente, né, pula para 2013, que eu trabalhei num restaurante de balcão com um amigo meu, e na interação com o cliente, eu sempre perguntava qual que é a referência de comida coreana que eles tinham. E era incrível, porque a referência tinha mudado de uns anos, né? Antes, o pessoal falava de né, carne de cachorro. Naquela época, depois de algum tempo, eles começaram a falar de kimchi, né? Começaram a falar de fermentação, começaram a falar de bulgogi, churrasco coreano. E a referência começou a mudar. Eu vi uma situação muito maior. E naquele restaurante, eu servi alguns pratos coreanos, né? Eu servi um pouco de kimchi. Eu via que o público comia com muito gosto, né? Comia kimchi como se fosse salada, não como acompanhamento, que nem coreano come, né? Como panchan. Mas como salada, comia puro e adorava, achava maravilhoso, achava exótico, achava diferente e adorava. Teve um reflexo, né, do David Chang, que é um chefe de Nova York. Naquela época também ele tinha um boom, foi um grande crescimento dele, e acho que a referência que as pessoas tinham de culinária coreana era ele. Então acabou que abriu uma porta muito grande para a citação da cultura coreana nesse meio de gastronomia. A gente pula mais um pouquinho esse período. Em 2016, quando abri o meu restaurante, foi esse processo, né, de se reapropriar a minha cultura, né? O que eu quero apresentar para o público? Primeiro, eu quero apresentar o sabor coreano. E era uma dualidade muito forte entre a citação do público e a citação da comunidade coreana, né, que são duas coisas totalmente diferentes. E eu nunca tive a pretensão de fazer o melhor restaurante coreano. Pode parecer um pouco, né, não sei, pode parecer um pouco estranho, mas eu nunca tive essa intenção. A minha intenção sempre foi, eu quero fazer o meu trabalho, eu quero apresentar os sabores dentro, né, envolvendo todas as técnicas, toda a minha carreira que eu já tive, né, no passado, eu quero
conseguir resumir, né, apresentar dentro do meu cardápio, dentro do meu restaurante. Tanto é que se você olhar no cardápio, para a comunidade coreana, são pratos muito simples, são pratos cotidianos, né? Tem kimchi 볶음밥, tem galbi, tem samgyeopsal, né? Então não é nada de novidade para o coreano. Porém, para o grande público, entrou como se fosse uma novidade, sabe? Uma coisa totalmente nova para o mercado. Tanto a dinâmica de como se come na mesa, a interação, né, da refeição coreana, uma vez que todo mundo compartilha, né, do que está na mesa, todo mundo come junto, é uma refeição comunitária. Até a dinâmica do samset, né, de você pegar as folhas de alface, a folha de quinoa, colocar a proteína, colocar o arroz, né, colocar os molhos, fazer uma trouxa e comer com a mão, toda essa interação era muito novo para o grande público. E uma vez que a gente tinha um serviço voltado para educar o cliente, mostrar o que era a cultura, sem julgamento, sem deixar a pessoa desconfortável, as pessoas aceitavam muito bem, né? O cliente aceitava muito bem. E o sabor da culinária coreana, eu sou meio, né, tenho um viés aqui, mas tem uma complexidade e tem uma questão do sabor que, né, você consegue encontrar o salgado, o doce, o apimentado, o ácido da fermentação, as texturas, as cores, tudo é amigável. Uma vez, né, que você consegue equilibrar a pimenta, né, claro que é o ponto mais forte da culinária coreana, uma vez que você consegue equilibrar esses sabores, tudo tem uma harmonia tão incrível que, né, que é outra referência de sabor para quem não conhece. Uma vez que a pessoa está acostumada a só comer uma comida temperada com sal, cebola e alho, uma vez que você coloca kimchi, pimenta, fermentação, açúcar, né, dá um outro ponto de referência. Então, conhecer todo esse processo, conhecer todo esse processo, né, e a aceitação do grande público, que fala a verdade, que é o que faz a gente estar hoje onde a gente está, não foi planejado. Não foi planejado, não foi calculado, foi, como a professora falou, foi um caminho andado. Né? A gente foi descobrindo, a gente foi observando e foi adequando também. Tem muitas coisas que a gente fazia no começo do restaurante que a gente não faz mais. E coisas que é cultural de uma refeição oriental, né? Desde a pressa, né? Desde dessa agilidade de você servir, você conseguir, né, mudar isso, falar, não, gente, as pessoas querem vir aqui para uma experiência, as pessoas querem estar aqui sem pressa. Né? Então, são várias coisas que a gente vai adequando ao longo dos anos. Então, essa também é a experiência da minha abertura. Foi um cenário totalmente novo, que a gente foi desbravando dia a dia, e continua a desbravar ainda hoje. Paulo, abrir um negócio é sempre muito desafiador, né? Eu achei super intrigante a sua trajetória. Obrigada por compartilhar ela aqui conosco. Você sabe, assim, não sei se você sabe, mas eu sou fã do Comar. E para mim, o maior diferencial do seu restaurante é que você conseguiu trazer uma culinária mais assim gourmet, coreana mais gourmet e não tão raiz. E eu acredito que, como você, pela sua trajetória, uma vez você sendo expert na gastronomia, você sempre vai conseguir se sobressair em qualquer especialidade gastronômica. Muito obrigada pela sua resposta. E Paulo, você diria que hoje você se encontra satisfeito com a sua escolha na culinária coreana ao invés da francesa? Sem dúvida, com certeza. Eu confesso que no começo da decisão, né, de trabalhar com culinária coreana, partiu muito mais da minha família, partiu muito mais, né, das pessoas ao meu redor do que propriamente dito a minha escolha. Mas uma vez que eu consegui, né, quebrar essa barreira e me sentir confortável com isso, de estar sendo, né, entre aspas, né, representante, né, apresentar para o público um pouco da cultura coreana e saber lidar com essa responsabilidade. É uma coisa que eu não trocaria. Eu não trocaria eu não me vejo tá fazendo a culinária francesa e apresentando a cultura francesa no meu trabalho. Né? Não faz muito sentido, é meio desconexo.
E então eu sou muito grato, né, de eu ter entrado, né, ter começado a desenvolver meu trabalho na culinária coreana e apresentar, né, conseguir abrir um restaurante com essa proposta e o público ter aceitado da forma que aceitou hoje, né, como a gente é aceito hoje não só na cidade de São Paulo, mas no cenário da gastronomia do Brasil. E é muito curioso. Acho que é muito gratificante. Eu acho que você fez uma escolha muito certeira, principalmente pela questão que a gente tem falado, que você comentou sobre a representatividade, né, dos asiáticos. Então, mais uma representatividade de uma culinária excelente, coreana aqui em São Paulo. Então, eu fico muito feliz que você tenha feito essa escolha, porque realmente a cidade agradece, viu, Paulo? Agora, voltando para a educação, em relação ao governo coreano, também notamos que as bolsas de estudos aumentaram consideravelmente. Professora Yun, você poderia fazer um paralelo sobre o sistema de educação no Brasil e na Coreia? Começar. Sim. A pergunta, acredito que a pergunta seja um tanto ampla, mas vamos começar falando das bolsas, né? Existem duas frentes grandes de oferecimento de bolsas do governo coreano. Um é para descendentes de coreanos e outro para alunos estrangeiros. E são duas entidades diferentes que fazem isso e têm propósitos diferentes. Porque, não sei se vocês têm essa informação, a Coreia tem 50 milhões de habitantes e é estimado que 7 a 8 milhões de coreanos vivem fora da Coreia, né? Então, num dado momento, o governo coreano percebeu que esse contingente que mora fora da Coreia tem que ser trazidos para dentro da população da Coreia, especialmente nesse momento, que a taxa de natalidade da Coreia é um dos, ou o menor do mundo todo, né? Ela beira na faixa de 1, né, ou até menos que 1, 0,9, qualquer coisa. E estão dizendo que a partir de 2030 a população coreana vai começar a decrescer. O governo coreano se deu conta que era preciso abraçar essa população coreana que vive fora da Coreia. E não faz tanto tempo assim que os coreanos no além-mar ganhou direito de voto, né? E é possível votar no consulado. Então, para reforçar a identidade nacional dos descendentes de coreanos, os programas de bolsas foi aumentado, foi para poder acolher mais os descendentes coreanos. Ao passo que, para os alunos estrangeiros, o governo coreano está praticando uma forte política de internacionalização em todas as frentes, certo? Dizem que o K-pop, o Hallyu todo, tem lá um dedinho do governo coreano incentivando, porque a internacionalização é um objetivo a ser buscado para um país como a Coreia, país pequeno, e que sem recursos naturais. Brasil tem recursos naturais. Se fechar todas as fronteiras do Brasil, o Brasil tá bem, ele consegue sobreviver. A Coreia não tem praticamente fontes naturais, né? A Coreia não tem jazida de ferro, por exemplo. Se fechar as fronteiras, a Coreia não consegue mais fabricar nenhum automóvel, né? Então, a internacionalização da Coreia é um destino do ponto de vista político-geográfico da Coreia, né? E se até o século XX a Coreia não tinha condições de investir pesadamente na internacionalização, porque estava tentando vencer a fome, tentando vencer um monte de outras coisas, e agora no século XXI, né, o governo coreano está acelerando esse pedal da internacionalização.
O professor Gilmar Maziero, da FEA, uma vez comentou uma coisa muito interessante, que quando os coreanos desenvolveram o seu parque industrial, o seu mercado consumidor almejado era fora, porque a população interna não era suficiente para suportar todo esse desenvolvimento econômico. E quando essa mentalidade foi para os outros campos, também começaram a produzir coisas tipo exportação, que é o caso do K-pop, K-drama, dramas. Eu odeio falar K-drama, eu gosto de falar novelas coreanas. Mas o pessoal fala de K-dramas, eu acho feia essa palavra, enfim. Mas veja que essa observação do professor Gilmar Maziero, ela ela se encaixa perfeitamente nesse modelo de produção, seja na indústria pesada, seja na indústria cultural. Agora tem a pergunta das diferenças educacionais, né? É muito difícil você comparar dois sistemas educacionais de dois países tão diferentes e que vivem momentos históricos tão diferentes, né? O Brasil é um país enorme e tem diferenças regionais, né, estonteantes, né? A Coreia é um país pequeno, existe uma uniformidade em todos os aspectos. No Brasil existe a diversidade, é o país da diversidade. Então, comparar esses dois sistemas é muito difícil, né? Eu acho que o Brasil tem uma forte política de ensino superior gratuito, as universidades federais, estaduais, ao passo que as universidades coreanas não têm. Hoje em dia tem muita bolsa, mas não existe uma bolsa integral como existe no Brasil. Não existe uma educação superior completamente gratuita como aqui. Na Coreia, você eventualmente consegue uma bolsa integral, mas talvez você tenha que tirar os primeiros 3 lugares. Fora isso, você tem universidades subsidiadas, você tem bolsas, mas são bolsas parciais, né? E considerando que existe uma diferença muito grande do percentual da população que faz uma universidade aqui no Brasil e na Coreia, eu diria que os termos de comparação, qualquer termo de comparação que eu fizer vai parecer reducionista. Nossa, professora Yun, a professora acabou de dar uma aula, né? Não é à toa que você é uma professora, porque realmente para mim foi uma aula aqui sobre vários assuntos em comparação com o sistema realmente de governo mesmo, até da Coreia, não só do sistema de educação. Eu sinto, né, hoje como se uma pena que essa bolsa ela foi cedida não a tempo de eu conseguir usufruí-la, porque eu também consegui, eu sou bolsista da parte da província do Japão, da parte do meu pai, e para mim foi assim uma experiência incrível, que eu acredito que eu desejo isso para qualquer pessoa que tiver essa oportunidade. Se você tiver, pleiteie, porque vale muito a pena toda a vivência, todo o aprendizado. E como a professora mesmo mencionou sobre o sistema de educação, é muito difícil comparar, mas eu me lembro que minha mãe ela sempre falava, quando eu era criança, como era diferente o sistema de ensino, né? Então, como, por exemplo, ela tinha matérias como economia, música, que nas escolas até o ginásio, o colegial, não fazem parte da nossa grade de estudos, né? Então, mas eu acredito muito que esse intercâmbio é muito importante, essa troca de informação é sempre muito enriquecedora em todos os aspectos. Então, muito obrigada pela aula. Agora, saindo um pouquinho da educação e falando sobre cultura. Paulo, você acha que o aumento do interesse pela cultura coreana no mundo fez diferença para o sucesso do seu restaurante? Sem dúvida, com certeza. Acho que a influência que o momento cultural que a Coreia está passando mundialmente, acho que é histórico. Não acho que eu na minha vivência, na minha infância, na minha adolescência, eu não tinha esse acesso, né? E não só esse acesso, talvez,
São pessoas que me procuram, né? As pessoas que vão para o restaurante e comentam muito. É curioso porque no meu círculo social, o K-pop não é tão presente, né? Eu acho que é uma geração, algumas gerações abaixo, né, do qual eu convivo. Porém, o K-drama, a novela coreana, tem muito impacto, né? Não só na minha faixa etária, mas diferentes perfis de público. Desde das pessoas, né, das pessoas descoladas, né, jovens, que consomem, tipo, né, desde filmes alternativos né, de todos os países, vim falar sobre novela coreana, como que é a dramaturgia coreana, até senhoras, né, senhoras brasileiras, né, que né, já é avó, né, e usa as novelas coreanas para passar tempo também, às vezes falar com a mesma paixão, né, com o mesmo brilho no olhar. Então, de novo, eu acho que a Coreia, acho não, né, com certeza, a Coreia está passando por um momento cultural muito grande. E como a professora né, desenvolveu um pouco antes, é uma das estratégias do governo coreano, né, alcançar um público fora, né, do território coreano, né, e acho que a cultura é a forma mais amigável, mais fácil, mais acessível, né, de você abrir para todo mundo, né, para o mundo inteiro, literalmente. E com certeza, hoje o sucesso do restaurante, né, se você procurar restaurante coreano, a gente vai estar em muita evidência. Então é automático, né? Eu acho que a gastronomia é um dos braços da cultura que está diretamente ligado à experiência do público. E é acessível. Sabe, Paulo, eu acho que se fosse para fazer uma aposta, se a gente não tivesse nenhum restaurante ainda, nem japonês, nem coreano, e se fosse para fazer uma aposta entre qual dos dois faria mais sucesso entre os brasileiros, a minha aposta teria sido na culinária coreana, porque, como você mesmo mencionou anteriormente, né, nos pratos a gente utiliza muito, existe, né, na culinária coreana, carne bovina, suína, pimenta, alho, e bastante condimento, que são todos esses ingredientes que já fazem parte do paladar brasileiro, né? Mas acabou que o peixe cru, o shoyu e o sushi acabaram fazendo sucesso antes, né? Mas realmente nunca é tarde, eu acho que para o paladar brasileiro, a culinária coreana é um match perfeito. Eu acho muito curioso essa análise, porque gosto é gosto, né? Cada um tem o seu. Então é difícil falar, né? Eu não consigo falar que a minha comida se adaptou bem aos brasileiros. Eu não consigo passar muito esse paralelo. Eu consigo dar muito mais segurança na questão da comunidade. Qual que é a história da comunidade local? Né? Se você vê o Japão tá no Brasil há mais de 100 anos. Né? E eles vêm trabalhando a culinária deles durante muito tempo. Sushi, em São Paulo, existe faz muito tempo. Explodiu nos anos 2000. Né? Todo mundo se popularizou nos anos 2000 e disso em diante abriu o sushi bar um atrás do outro. Tem mais estabelecimentos de sushi do que de churrascaria. Então tem esse paralelo. E na gastronomia coreana também, mesma coisa. Já existe uma comunidade estabelecida aqui em São Paulo, né, do qual os restaurantes coreanos cozinham para os coreanos. Então esse crescimento, por um lado, é de dentro para fora. Né? Antes precisa ter uma comunidade do qual o público consegue acessar. Né? Traçando os outros tipos de culturas, né? A culinária indiana. Eu adoro a comida indiana. Tipo, eu acho muito gostoso, muito saboroso. Porém, a comunidade indiana aqui no São Paulo, né, no Brasil, não vou falar Brasil, mas em São Paulo, é muito pequena. E, por consequência, você acha 1 ou 2 estabelecimentos que servem comida indiana, vamos dizer, raízes, né? Nem sei se essa é a palavra correta. Então tem muito desse paralelo, né? Eu não arrisco, eu não consigo arriscar, né? Porque tanto é que, quando eu era pequeno, uma história curiosa, né? Quando vinham amigos em casa, né? E abria a geladeira, todo coreano sabe qual que é o cheiro de uma geladeira na casa de um coreano. A gente já está acostumado a isso. Mas as pessoas não conhecem, né? Hoje, e tem uma questão de modismo também, né? A fermentação hoje está muito mais aceita do que era 10 anos atrás. Produtos fermentados hoje
tem um modismo, né, que todo mundo está fazendo, nem que seja um pão caseiro em casa. O pão passa por fermentação, né? Às vezes um chucrute, às vezes aquela kombucha, né, que também é uma bebida fermentada. Então, todos esses ingredientes estão ganhando espaço. E disso, né, tem um pouco mais de associação, né? Nossa, tipo, isso aqui é fermentado. Disso eu tenho as minhas outras referências. Uma vez que é totalmente novo, totalmente inexplorado, que não foi explorado antes, causa um pouco de resistência, causa um pouco de desconfiança. Né? Mas uma vez que já tem outras associações, outros produtos no mercado, né, nas casas das pessoas, cria outro tipo de assimilação, outro tipo de associação. E isso abre grande porta, né, para a questão do paladar, do palato. O quanto você estimula o seu palato. E, como eu falei antes, né, desde da fermentação, né, que eu acho que é a base da culinária coreana, antes mesmo da pimenta. E toda essa associação, acho que criou um cenário ideal, né, para a citação da comida coreana. Esse é o meu ponto de vista. Não, fantástico, você tem toda a razão, Paulo. Realmente existe sim esse fator de ter a comunidade aqui. Realmente a comunidade japonesa ela veio, né, anteriormente da comunidade coreana, mas seu restaurante é fantástico. Que bom que os brasileiros também aderiram, né, à culinária coreana. E muito obrigada pelas suas palavras. Agora, professora, para a gente fechar, qual seria a sua opinião e a sua perspectiva sobre a cultura coreana aqui no Brasil futuramente? Acho que é um campo que os empresários gostam de chamar de Blue Ocean, um mar aberto, um mar azul. Né? Que não tem nada, você precisa fazer tudo, certo? Então, por exemplo, você vai fazer um curso de inglês, quer fazer mestrado, doutorado em inglês ou em português, você vai ter muita dificuldade em encontrar um tema, porque tudo já foi discutido, muita gente fazendo, agora no coreano não tem. Então, esse é um exemplo que você pode aplicar em todas as outras áreas, né? Então, eu costumo dizer para os alunos que entram no meu curso, vocês vão fazer 4 anos de curso, vão sair no mercado de trabalho e não esperem encontrar empregos bonitinhos esperando por vocês, porque vocês é que vão ter que desbravar, né, o mercado e fazer com suas próprias mãos, né? Então, sabe vocês conhecem aquela piada? Isso vocês podem cortar depois, tá? Um CEO mandou seu funcionário, eu costumo falar isso em todo ano, no início do ano, quando eu recebo novos alunos, né? Um CEO manda seu funcionário para a África, era uma fábrica de sapatos, né? Aí mandou 2 funcionários, um separado do outro. Um voltou falando assim, chefe, não vai dar, lá ninguém usa sapato. Aí o outro falou, chefe, estamos ricos, lá ninguém usa sapato. Então, depende o que você vai fazer, né, do coreano que você aprender, né, da Coreia, não só da língua coreana, que você vai aprender. Então, eu acredito que para frente nós já temos um público muito bem solidificado de fãs de K-pop, K-dramas e etc. E agora tem K-food, né, comida coreana. Nós temos já um público muito bem solidificado nesses 3 campos que vai dar massa, né, para outras áreas, né? Eu acho que temos um futuro ótimo para frente. Obrigada, professora Yun. Inclusive, eu tenho percebido também a formação de alguns grupos, né, de estudos asiáticos com muitos jovens não descendentes, o que eu também acho bastante positivo. Isso até me surpreendeu positivamente, claro, mas eu também concordo plenamente com a professora. Agora, Paulo, você foi o chefe do ano pelo Comer e Beber em 2019 e hoje o restaurante Comá integra a Bib Gourmand, lista que faz parte do Guia Michelin e premia os melhores restaurantes casuais. O que você acha que estaria faltando para o Comá ganhar uma estrela Michelin?
Gente, fala a verdade, eu acho que a minha proposta com o Comar nunca foi ter estrela Michelin. O Bibi Gourmand entrou como se fosse uma luva, né? Qual que é a classificação do Guia Michelin? Bibi Gourmand é a premiação de entrada, depois vem 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas. Existe caso, sim, na Ásia, na Tailândia, Singapura, que tem alguns restaurantes de rua que tem 1 estrela Michelin. Mas, historicamente falando, restaurante de 1 estrela Michelin já é um outro patamar de serviço, né? É uma linha estabelecida já, e isso são mais de quase 100 anos de história do Guia Michelin. Agora não lembro direito como que é, quantos anos tem, mas é quase 100 anos. E eles têm uma lista de requisitos, né, para você entrar conseguir uma estrela no seu estabelecimento. O Bibi Gourmand, né, se for ver lá a descrição, é o custo-benefício. Entre aspas, né, o bom, entre aspas, barato, né, o bom e barato. E a proposta do Comar sempre foi essa, né? Nunca foi cobrar um valor exorbitante do cliente, né? Justamente para que eu tenha mais margem, né? Um público ainda maior para conseguir estar apresentando esse sabor da culinária coreana. E ganhar, né, o prêmio do chefe do ano pela revista Veja foi um reconhecimento incrível. Eu sou muito grato ao Arnaldo Brensato, né, pelo prêmio. Né, de novo, né, voltando um pouco para o Michelin, eu acho que é um reconhecimento que todo chefe de cozinha, todo mundo que abre o seu restaurante almeja, né, porque tem um histórico, né, eu acho que o Guia Michelin foi responsável por estabelecer um alto padrão de cozinha no mundo. Né? Não estou falando só da França, não estou falando só dos Estados Unidos, estou falando do mundo. E falar, né, eu posso estar equivocado, mas desde que a gente ganhou o Bibi Gourmand, até então a gente era o primeiro restaurante coreano na América Latina que está no Guia Michelin. Então é uma grande responsabilidade, eu sinto um grande peso, né, uma grande gratidão por ter alcançado esse reconhecimento. E na questão da estrela, até na Coreia é novo, né, o Guia Michelin. Se você for ver, eu acho que os restaurantes estrelados da Coreia têm menos de 5 anos. Eu posso, de novo, tá um pouco equivocado na questão do período, mas não é muito mais do que isso. Né? Então, todo esse cenário, né, da alta gastronomia, né, da coreana é novo. E quem sabe, né, eu estou falando o que eu tinha de expectativa com o Comar. Amanhã, talvez, né, eu visto essa camisa, né, não sei, eu tenho essa ambição de ganhar uma estrela Michelin. Mas para isso eu teria que montar um restaurante do zero, né, com uma outra proposta, com outro cardápio, com outro serviço, para se enquadrar nesse padrão que é o Guia Michelin. Então, é questão de expectativa. Hoje eu estou muito feliz com o Comar. A gente está crescendo bastante, consideravelmente, todo ano, desde a nossa abertura, alcançado cada vez mais público, né, mais clientes, e a satisfação também a gente está sendo muito bem recebido, muito bem aceito por todos. E isso é muito gratificante saber que a gente, né, começou com um formato e foi crescendo sem perder as características primordiais do que é o Comar, o que é o meu restaurante. Qual que é a proposta, né? Qual que é o nosso trabalho em cima do mercado, né, da gastronomia e da cultura coreana. E é isso. Quero parabenizar você, Paulo, né, por toda essa conquista, que também é uma conquista para a gente, né, como eu mencionei antes, como descendentes também, a gente fica orgulhoso, a gente fica feliz, a gente torce junto. E, na verdade, professora Yun também, parabéns por você ter sido a fundadora desse primeiro curso também, a gente fica com muito orgulho. Não é à toa que vocês dois aqui estão participando do nosso programa para mostrar também todas essas possibilidades, empreendedorismo, enfim, vocês dois estão de parabéns. Muito obrigada pela presença, professora Yin Yoon-jong e Paulo Shin.
Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigada pela presença, professora Yoon-jong e Paulo Shin. Quero agradecer também a Delight Modas por me vestir nesse programa. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que trouxemos. Se você gostou, está convidado a nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Agora, se você tiver perguntas ou sugestões sobre os países e temas que você gostaria de assistir aqui, nos escreva via direct no Instagram do nosso programa. Nos vemos na semana que vem. Até lá!